Olá, hoje Conexão VRT traz um assunto que está na boca de todo mundo, a questão da tributação, a questão da tributação de imóveis. E aí, você já foi fazer a pesquisa? Você está bem assessorado? Você sabe o que isso significa? E investir em imóveis ainda é uma boa solução? A- O VRT, a nossa sede é aqui em São Paulo. Nós estamos em São Paulo e a gente está vendo a quantidade de novos imóveis. E você, na sua cidade, no seu estado, como é que está isso? Você está vendo muita construção? Está tendo muitos empreendimentos? Vamos entender e vamos trocar essa conversa para a gente poder entender como que está o Brasil. Mas isso aí é uma parte. A gente vai entender com o Luiz Chiaroni e com a Carolina Buesso, da C2+, como que eles enxergam esse mercado, como que está acontecendo, como é corretagem, tudo isso para a gente. Então, aguarda aí que eles vão nos contar da maneira mais clara, mais aberta, para a gente poder entender como que a gente vai navegar nisso. Se você tem imóvel, se você quer comprar imóvel, fica aí. Vamos junto entender que mudanças tem e o que a gente pode fazer para poder se precaver para elas. Fica aí, que Conexão VRT comigo, Drica Lopes, já vai começar. Então a gente já voltou e, como eu falei para vocês, a gente tem hoje um programa diferente, um programa especial, por termos aqui duas pessoas com a gente. Vocês vão entender melhor quem são, mas a gente está aqui com o C2+. Eu estou aqui com a Carolina, eu vou até olhar aqui para ver o nome direito, porque eu já falei que eu não sei falar o sobrenome dela direito. É a Carolina Buesso, falei certo, pessoal? E o Luiz Chiaroni. Né? Esse eu acertei, né, Luiz? Então a gente está aqui hoje e é uma das coisas assim, eu pedi para a Carolina vir, porque a gente tem que falar de uma questão muito importante e que assim o Brasil inteiro está tentando entender o que é que está acontecendo. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero entender como é que C2+ começou. Conta pra gente, Carolina. Olá, Drica, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. A C2+, agora em março, dia 2, completa 5 anos. A nossa parceria iniciou em 2019, nós gerentes de uma outra imobiliária, e por quase 2 anos ficamos juntos, né, nessa parceria, e nós tínhamos 24 corretores, a gente dividia 12 para cada um, né, que está gerenciando, né, fazendo a gestão dos corretores, enfim. E a gente identificou que a Carolina, quando eu a conheci, em 2010, ela era advogada de uma outra imobiliária que eu trabalhei como corretor, depois eu passei a ser gerente. Né, eu e ela depois, um tempo, deixou de ser advogada e passou a ser gerente comercial também, sendo minha concorrente, entre aspas, mas um se apoiava no outro, um ajudava o outro, e aí a gente entendia que nessa parceria que existiu na imobiliária anterior a C2+, a Carol era advogada, eu era o gerente comercial e nós tínhamos praticamente 24 corretores, tá, que vieram de um primeiro trabalho nosso, conhecimento e relacionamento, né? Então a gente identificou que a gente poderia, que nós tínhamos uma empresa dentro da própria empresa, né, da imobiliária que a gente trabalhava. Então vocês são, vamos entender isso. Vocês sempre trabalham, né? Você tem há quantos anos que você trabalha Eu há 19 anos que eu estou no ramo imobiliário. Você está no ramo imobiliário há 19 anos. Iniciei como corretor, né? Fiquei 5 anos na corretagem, passei a ser gerente, fiquei 7 anos de gerente de uma imobiliária, fui para uma outra, fiquei mais 2 anos e agora vai completar 5 anos que eu sou diretor da C2+, né? E até o nome C2+, surgiu, né, da Carol, Chiaroni e mais os colaboradores, por isso a ideia do nome C2+. Entendi, muito legal. Quando a gente fala de imobiliária, a gente está aqui virado para o Brasil inteiro, né, o VRT, mas a gente olha para São Paulo. São Paulo, a quantidade de corretoras, né, de imobiliárias é surpreendente, né? Então, se a gente parar para pensar, por que vocês resolveram abrir outra imobiliária? Né? Abrir a de vocês, né? Vamos dizer assim. E eu estava, nos bastidores, a gente estava falando, né, que eles são negócios, né? Eles olham de uma outra forma. Eu quero entender por quê, né?
Vai lá, Carol, conta pra Olá, gente. pessoal. É um prazer, obrigada pelo convite. Bom, o que nós identificamos quando a gente trabalhou, ele na área comercial, eu na área jurídica, é que quando a gente conseguiu unir essas 2 áreas, a gente tinha uma expertise no atendimento. A gente conseguia trazer o cliente de uma forma mais rápida e mais segura. Então a gente conseguia conduzir a negociação de uma maneira muito mais satisfatória. Então, o cliente ele acabava retornando. E o fato da gente já ter trabalhado em outras imobiliárias, que fortaleceu ainda mais a nossa visão em abrir a nossa imobiliária com um atendimento diferenciado. Você conseguiu enxergar o que, que era certo e o que dava certo, na verdade, o que não dava certo, é isso? Exatamente, porque, são olhares diferentes, né. Eu com uma visão muito mais criteriosa na parte operacional mesmo, no formato da segurança jurídica, e ele com um olhar comercial voltado para a necessidade comercial mesmo daquele cliente. Então a gente viu que esse casamento tinha uma satisfação no final, e isso fez com que a gente fosse fortalecendo ainda mais a ideia de abrir a nossa empresa. E como que tá C2 Mais hoje? Vou passar aqui que ele é expert. Hoje nós temos 4 equipes de venda e locação, são 50 corretores, né, 4 gerentes. Coincidentemente, hoje as 4 mulheres, né. No começo da empresa nós chegamos a ter 3 equipes com 3 gerentes homem, né, e a gente faz compra, venda, locação, administração. Nós estamos localizados em Perdizes, né, zona oeste de São Paulo, né, e hoje a gente está, assim, com quase 5 anos, que vai completar agora em março, né, 5 anos, e a gente enxerga um potencial muito grande em relação aos nossos profissionais, muitos que estão sendo treinados, né? A gente quase que semanalmente a gente tem um treinamento pessoal, porque é interessante, né? Porque algumas imobiliárias, a maioria tem muitos corretores 60 a mais, né? E às vezes com um pouquinho de dificuldade de tecnologia, e hoje é muito importante, né? A gente tem paciente que tem que estar sempre fazendo treinamento, até inclusive de redes sociais, tal, dá para poder entender um pouquinho melhor da forma que chega o lead, por onde veio e como ele... Porque hoje o cliente sabe muito mais até, às vezes, do que o corretor, né? Então o atendimento tem que ser rápido, breve e objetivo, né? Qual o perfil, qual o perfil hoje do corretor? Que você Mudou um acredita, pouquinho, que mudou você, um se a pouquinho, gente tá? for olhar, eu acho que a gente pode até olhar antes e depois da pandemia, Ah, sim. talvez. Olhar para o imóvel, a necessidade. Se a gente, eu estou falando no quesito São Paulo, né? Com essa questão do home office, com essa questão da necessidade de ter um espaço dentro de casa para você poder trabalhar. A gente tem várias questões que mudaram depois da pandemia. Mudou bastante a forma de buscar o imóvel, de apresentar o imóvel e até mesmo de concretizar a negociação. Antes da pandemia, a gente não tinha um avanço tecnológico em assinaturas digitais. Hoje, tudo é feito, pode ser feito uma escrituração, um divórcio, no outro país e a pessoa aqui a gente consegue fazer. Então, o advento da certificação digital, tanto em cartórios como através nos bancos que agora fazem um contrato também através de assinatura digital, facilitou a efetivação da negociação. Para o corretor, essa modificação pós-pandemia, ela trouxe avanços tecnológicos na forma de apresentação do imóvel, que você pode fazer uma visita virtual, né? Então nós temos programas, inclusive a gente tem uma parceria também que mostra possibilidades de decoração também, né, de um imóvel, cru, você tem uma possibilidade também de fazer essa aplicação da visibilidade para o cliente. Então, o avanço tecnológico pós-pandemia foi absurdo na área imobiliária e que fez com que nós, modificássemos a forma de trabalhar e agilizou bastante as negociações. Tá, então, voltando para a minha pergunta, o que o corretor teve que se atualizar ou teve que aprender para poder mexer com esse novo... Porque é praticamente assim, foi repaginado o mercado. Sim, a gente sofre assim um pouquinho com alguns dos corretores,
a resistência da tecnologia chegou, tá, para poder ajudar e muito, tá? Só que assim, às vezes eles não entendem. Eu sou corretor há 20 anos, 30 anos e não tinha isso. Hoje entra um corretor jovem, tá? Tá mudando um pouquinho o cenário também. Tem muitos corretores novos, jovens que se entenderem perfeitamente como funciona a regra da imobiliária, tá? Que o atendimento tem que ser hoje muito rápido, tá? Agilidade no atendimento, que isso faz uma diferença absurda. E saber o manuseio da ferramenta, então ele sai muito na frente. Então independe, lógico, a experiência de você conhecer os imóveis há muito mais tempo é importante, tá? Mas hoje, com a pessoa que entra com interesse no ramo imobiliário, que tem uma facilidade no manuseio de ferramentas, de tecnologia, ele consegue ter um bom resultado também, tá? E ele vai aos poucos, ele vai adquirindo experiência, tá? Com o passar do tempo, tá? Mas assim, o que está sendo um pouquinho difícil para nós, que a gente tem constantemente, que eu já comentei, em relação a treinamentos semanais, né? Enfim. E aí, essas pessoas, por exemplo, que estão há mais tempo, sofrem uma certa resistência de aceitar que a tecnologia está vindo, está melhorando para poder facilitar o atendimento dele. Na verdade, uma ferramenta para ele poder fechar mais. Mas ele quer lutar contra isso, né? Entendi. Ele acaba olhando então, uma resistência. Ele sofre absurdamente a resistência. Então, a gente tem que demonstrar que, através de atendimento de inteligência artificial, que é muito importante, que hoje a gente está também com inteligência artificial, no atendimento, a pessoa, é interessante, Drica, conversa com um assistente virtual, achando que de fato é um corretor, né? Teve casos, né, dessa empresa que nós contratamos de inteligência artificial, que a pessoa chegou a levar uma caixa de bombom para assistente virtual. É muito interessante. E a nossa assistente virtual é interessante o nome, né? Kika, Chiarone Carol. Então você fala com a Kika, assistente virtual da C2+, é muito legal isso. Não, muito legal. E, assim, o que deu para entender é que vocês estão atualizando tanto o pessoal quanto a parte tecnológica da plataforma. Porque, assim, a gente está falando de São Paulo, mas vocês atendem Brasil. Sim. Na verdade, quando você fala de mercado imobiliário a nível Brasil, a gente tem uma modificação drástica, né? O mercado de São Paulo, comparado, por exemplo, com Minas Gerais, né, que a gente fez uma imersão, um curso lá com um parceiro que é do Quinto Andar, é totalmente diferente. A forma de abordagem, o time da negociação, ele é diferenciado. São Paulo é uma terra de doido, né? Vamos assim dizer. A gente tem uma metodologia em São Paulo, e infelizmente não só na profissão da corretagem em si, mas em qualquer outra qualquer outra profissão, nós temos os pontos bons dos profissionais e aqueles que são os pontos negativos. E por muito tempo ficou marginalizado a corretagem em São Paulo. Ela não era vista com bons olhos. Com o avanço tecnológico, realmente está havendo uma profissionalização. Você vê as pessoas quererem e não terem vergonha em dizer, não, eu sou corretor. Porque antigamente, pela marginalização, não causava uma satisfação, né, em você dizer, eu sou corretor. Hoje não, a gente vê que o avanço tecnológico também está modificando a forma de você se apresentar como profissional. Isso é muito bacana. Porque, deixa eu só complementar o que a Carol falou, Drica. Muitos corretores hoje, não só na nossa imobiliária, mas em geral, na região que nós atuamos, no oeste de São Paulo, eram de outra profissão, tá? Dentistas, engenheiros, advogados, arquitetos, enfim. E hoje tem mudado isso, tá? Então, hoje é visto um pouquinho a classe, né, de corretor de imóvel, visto um pouquinho diferente do que antigamente, né? Uma mulher que era corretora de imóvel há 20 anos atrás era vista como, sabe, uma coisa assim que é inacreditável, né? E mudou bastante isso, né? Tem mudado, né? Pelo que você falou, assim, das outras profissões, é quase como se ser corretor era uma segunda opção? Sim. Sim. Era assim, o paralelo. Existe ainda, vamos lá, em 50 corretores nossos lá,
obviamente que existem lá na nossa empresa corretores com uma outra profissão, outra atividade, outra, enfim. É muito interessante E até às essa é a vezes. segunda para, de repente, fazer um extra. É um seria. extra, é isso. Mas, vou falar uma coisa para você, Drica, que tem 19 anos no ramo, né? A corretagem é a prioridade. Se você não focar, se dedicar, não se empenhar, você não vai ter um resultado legal. Como qualquer outra carreira, né? Assim, mas assim, a corretagem, a pessoa, a facilidade que a pessoa vai se desmotivando é absurdo. Sabe? Porque que é imediato, não é assim, não funciona. Você precisa plantar para você poder colher. Sim. Tá? Então, o que acontece? Muitos entram, acham que vão ter um salário mensal de tanto. Várias pessoas entraram na imobiliária agora, que não eram do ramo, tá? E uma outra visão de que teria uma renda bacana logo no primeiro mês ou no segundo, tá? Então, isso acontece, às vezes, também, nós atuamos muito em terceiros, né? Que é o mercado usado secundário, né? E aí tem o pessoal de lançamento que, na realidade, o que eles fazem? Eles fazem a corretagem do produto, tá? E o terceiro é um pouquinho diferente. O seu foco é o cliente, então você tem que entender, identificar, traçar o perfil do cliente para poder buscar, de fato, no nosso sistema, né, o que vai ele atender melhor. E quando você fala disso, pelo que eu entendi, tá, o corretor ele teve que se atualizar, porque isso é uma atualização, né, de profissão, todas as profissões têm que se atualizar. Mas ok, o corretor teve que se atualizar, tem que se atualizar, né? E o cliente, como é que esse cliente mudou? Porque, pelo que eu estou entendendo, ele está mais assertivo no que ele quer, ele está mais... Como é que é isso? Qual que vocês enxergam isso? Na verdade, o cliente hoje ele tem um vasto opções de serviços para você buscar o seu imóvel. Então, nós tivemos startups que vieram para o mercado imobiliário, que trouxeram inovações, mudaram o jeito de buscar, tá, imóveis, mudaram o jeito de apresentar o imóvel e, com isso, despertou no cliente coisas até então que eles não tinham interesse em buscar. Eles falavam que era um imóvel, mas eles não buscavam informações de como adquirir. E hoje, com essa tecnologia, a gente tem muito mais informação. Então, o cliente, primeiro, ele vai se informar o que ele tem que fazer para buscar o imóvel, o que ele tem que ter de segurança para buscar o imóvel. E quando ele vai para o corretor, às vezes ele está com mais informação do que o meu corretor. Então, hoje eu falo, olha, não é a sua área é buscar o imóvel e apresentar para o cliente, mas você precisa saber de financiamento bancário, porque se o cliente fala, eu vou financiar, não, eu vou fazer uma compra com FGTS, você tem que saber, mas você já tem outro imóvel onde você está buscando? Ah, tem. Eu falei, então você não vai conseguir com FGTS, você vai conseguir com financiamento ou você vai conseguir com consórcio. Então, ele tem que criar meios de viabilizar aquela negociação. Porque quando o cliente vem com um modelo fechado que ele já sabe que não vai dar certo, ele tem que criar uma alternativa para que continue andando com aquele cliente e concretizando a negociação. Então, tudo isso faz com que o cliente, tendo mais informações, faz com que, diariamente, o corretor busque mais informações para que ele esteja à frente do seu cliente e não fique vendido na negociação. Claro, e, assim, quanto mais ferramenta ele tiver ali na mão, melhor ele pode oferecer para o cliente. As alternativas para o cliente, mas para ele. Agora, me diz uma coisa, quando a gente olha para o mercado, que a gente falou do corretor e a gente falou do cliente, e o mercado, o que mudou? O que ajudou ou não? Porque quando a gente fala em comprar e locar um imóvel, né, hoje em dia tem uma questão. A gente aqui em São Paulo, a gente olha a quantidade de imóveis, de opções, de prédios que estão construindo que eu fico sempre pensando, meu Deus, será que é uma bolha que a gente está vivendo? Será que isso aqui vai estourar? Porque é muita coisa, né? Não tem um bairro que você ande em São Paulo que não tenha muitos prédios construindo perto de um metrô. Exato. Né? Então, na verdade, assim, esse boom, né, que nós estamos, eu não entendo como uma bolha, mas eu entendo como a modificação da forma de viver. Né? Então, o que nós entendemos? Estão tendo várias construções novas, que é um mercado de lançamentos, que ele está analisando o perfil de moradia. Hoje, antigamente, nós tínhamos uma dedicação
de busca de imóvel familiar para 4, 5 pessoas, ou seja, imóvel grande para que você pudesse coabitar com toda a sua família. Nós estamos verificando que estão sendo lançados estúdios, imóveis de menor capacidade, menores, tá, em questão de metro quadrado, tendo como objetivo pessoas que querem a sua independência de moradia. Então, estão viabilizando essa moradia, mostrando para as pessoas: olha, eu vou deixar de investir em carro porque eu quero um imóvel que eu tenha a minha casa, mas não faço acesso, então eu vou de metrô para tudo que é lugar. Então, isso está fazendo com que as construtoras estejam buscando um nicho diferenciado. Isso mudou bastante depois da pandemia. Mesmo que ele seja um pouquinho menor, a pessoa que consegue trabalhar em casa, fazer o home office, ela consegue ainda distribuir aqueles poucos metros quadrados para que ela trabalhe e viva naquele mesmo ambiente, tendo acesso a mercados, a metrô, a deslocamento com mais facilidade. Essa questão que você está falando, ou seja, para São Paulo, a gente sabe que a locomoção, dependendo de onde você mora, para você trabalha, é essencial. Então, essa questão, né, vamos falar logística, vamos colocar aqui. Sim. Isso está interferindo também na questão de imóveis? Com certeza, com certeza. Eu vou falar por experiência própria. Nós estamos na Zona Oeste, que a gente trabalha junto há quase 15 anos, 16 anos. Eu trabalho na Zona Oeste, então fico a grande maior parte da minha vida lá, mas eu moro na Zona Leste. Então aí a gente tem um deslocamento, o pessoal fala: mas, poxa, você trabalha aqui, tudo que você faz está aqui, por que você não vai? Eu falei: porque uma parte, minha família está lá. Então a gente acaba abrindo mão, mas o que a gente vê nas pessoas que nós estamos fazendo as intermediações é um foco principal a logística, a diferenciação. Elas preferem ir para o imóvel menor, mas que fica mais próximo das regiões de trabalho. Sim, porque o tempo que se perde, né? E quando você olha assim na questão de opções, porque assim a gente tem essa questão de ser ou não, porque antigamente era patrimônio, vou fazer o meu patrimônio e vou comprar imóveis para poder investir, como que você enxerga isso hoje? Nós vemos, após a pandemia, a gente teve aí uma diferenciação muito de Airbnb, né? Então, nós estamos tendo procuras de imóveis menores para investimento para você ter uma rentabilidade. Então, muitas pessoas que estavam com dinheiro investido, elas começaram a adquirir imóveis já voltados para renda. Então, teve uma crescente absurda. É um nicho muito legal, em pleno desenvolvimento, em questão até mesmo de legislação está sendo adaptado, porque a gente não tinha legislação, tá? Não se existia. Né? Se você loca... os NRs, no caso... nós tínhamos um tipo, por exemplo, de locação para a temporada. Tá? Então, que ela não pode passar de 90 dias. Hoje, eu tenho Airbnb, que eu posso ter um Airbnb de 1 ano. E eu tenho legislação própria para isso. Né? Então, a gente vê que houve modificação na legislação voltada para essa adaptabilidade do mercado imobiliário. E você enxerga essa crescente? Tem espaço para isso para crescer? Muito. Em São Paulo, muito, porque São Paulo não para. A gente tem evento para tudo que é lado, em qualquer parte da cidade. Nós temos feiras, por exemplo, tem uma feira artística que é feita nas periferias, chama Perificon. E assim, você vê crescente de diversos artistas, então, pessoas que vêm de fora, que querem vir para São Paulo para poder ter essa possibilidade de crescente artística, então tem imóveis voltados para ela. Então, em qualquer lugar de São Paulo, você vê esse desenvolvimento porque tem nicho para isso. A gente não precisa ficar preocupado que vai ter bolha, você já falou que não. Eu entendo que não. Olha, estou aqui com especialistas, hein? Então, a gente não tem esse... ainda é seguro investir em imóveis? Sim. Sim, eu acho que é um dos investimentos mais seguros. Por mais que nós tenhamos aí uma insegurança em questão, esse ano nós temos aí a Copa, nós temos eleições, né?
Temos Hum, tributações, eu quero entrar diferenciações. nisso. Eu tô louca para entrar nessa parte. Também tivemos uma modificação, né, na nossa lei, é a questão tributária, principalmente em locação. Isso é assustador, por um lado, porque ela pega as pessoas que investiram e que têm muitos imóveis, que é o que a gente estava Exato, falando agora. E exatamente. agora? Mas assim, ela vem com essas modificações, mas ela não vem só para bater. Na verdade, ela traz também incentivos. Então, antes, como que era a legislação anterior? Ela era focada só na renda. Hoje ela tem 2 vertentes, ela foca na renda e no consumo. Então, assim, nós temos, por exemplo, a aplicabilidade da legislação, que tudo que você gastou reformando o imóvel, você traz como benefício para desconto fiscal, que você não tinha essa possibilidade na lei anterior. Então, ela traz um tributo novo, né? Ela traz aí 2 impostos que vão ser aplicados, mas ela traz também benefício fiscal, ela tem redutor social também. Então, a gente tem uma carga de redutor social e uma carga de redutor da alíquota. Então, nós temos esses 2 tipos de redutores que vai trazer uma aplicabilidade e ela tem um retorno disso. Então, você consegue ter, se você fez reforma, se você tem uma tributação que já tem um recolhimento na nota do seu prestador, você consegue trazer isso como benefício também. Ela traz inúmeras inovações, ela não vem só para bater. Né, a gente fica com medo porque é uma reforma e tudo que a gente mexe naquilo que a gente está acostumado, ela traz, Assusta. assusta, Porque, realmente. assim, quando a gente olha, não é todo mundo que vai ter que entrar nessa. Exato. Né? Existe, é que nem você falou, a gente está ainda está modificando, ainda está se adaptando. Seria isso? Quando começa a entrar em vigor? Na verdade, assim, a gente tem a fase de testes que inicia agora em 2026. E em junho começa a fase de cadastramento, que você tem que identificar se a pessoa ela se enquadra, quais são os critérios, tá? Possuir mais de 3 imóveis locados e a renda ser superior a 240 mil anual. Então, se ela tem esses 2 indicativos, ela está enquadrada na nova legislação. Aí começa a fase de testes, que é esse ano, e aí você tem que fazer o cadastramento. Ela tem uma progressão, tá? O ano que vem, em 2027, ela já começa com a plena vigência, mas aí ela tem uma adaptabilidade de impostos que vão ser. Ela tem um cronograma bem extenso. Aí eu posso até Entendi. Quando a gente verificar. fala, só 2 dúvidas aqui. Hum. É só para pessoa física, então a gente não está falando nas holdings. Então, a holding, ela traz uma adaptabilidade, com relação ao cronograma, tá? Então, a gente tem aqui a fase de teste de 2026, aí a gente tem aqui a validade plena do imposto do CBS, que é em 2027. De 2029 até 2032 tem a transição do IBS, porque são os 2 impostos novos, e 2033 a vigência plena. Então, a gente tem uma adaptabilidade, a gente tem um cronograma Tem extenso, um tempo aí né, para para poder adaptar. fazer, porque não muda só o formato do imposto, mas a forma de recolhimento. Nós vamos ter um organograma fiscal. O papel da imobiliária vai ser essencial, né, na comunicação, no cadastramento, para fazer, porque nós vamos ter o PayPay, ou seja, o banco pode fazer o recolhimento na hora que ele identificar que trata-se de uma locação enquadrada, ele faz a retenção e repassa diretamente. Então, a gente tem, assim, N situações de adaptabilidade. Então, o que eu recomendo, tá? Quem faz a gestão, buscar fazer o enquadramento, o cadastramento com antecipação e, lógico, em questão do setor tecnológico, o seu sistema ele tem que estar apto a gerar os documentos fiscais necessários. Ou seja, procura saber se a empresa que está gerindo, né, se ele tem uma imobiliária que está gerindo as suas administrações, procura saber se eles estão fazendo corretamente, está tudo sendo feito. Exato. Isso é um lado. Isso, né? é muito importante. E tem muita gente que ela mesma e tenta fazer e faz, né? Tem muita gente que faz o seu próprio. Sua própria Sua própria administração. administração. Então, ela vai ter que pegar uma assessoria aí para entender. Ela vai ter que fazer, porque você tem que fazer a adaptação do sistema, né? Você gera o documento fiscal, você tem que recolher a DARF e tudo isso é comunicado.
né. Hoje todas as transações imobiliárias, quando você faz uma transação, a gente tem a comunicação expressa ao fisco. Então, tudo que é gerado, nós temos lá a DOI, que é a comunicação expressa das Já vai direto. operações imobiliárias. Sim. E fora isso, nós temos como, intermediária, tá, nós temos o DIMOB, que é uma declaração imobiliária que a gente presta à prefeitura. Então nós temos, todos os órgãos, né, destinatários, eles estão sendo comunicados. Então hoje, com a tecnologia, qualquer tipo de evasão, ela fica muito restrita. Certo. Então, eu recomendo que você realmente faça a adaptabilidade do sistema, porque uma lei que ela está aí apresentada a nós, então ela tem uma fase de adaptabilidade para que ela não te gere nenhuma sanção, nenhuma multa. Nenhum dano. E aí, ficou aqui, só para a gente finalizando, a gente está no final do programa, mas assim, só para eu tirar uma dúvida aqui, imagino que todo mundo está na mesma dúvida que eu. Quando a gente fala, é voltado para pessoa física. Exatamente. A pessoa física, vamos dizer que são, assim, 3 irmãs que têm imóveis, vários imóveis, que nem você falou. Uma família, né, que tem seus imóveis, que acaba, né, fazendo um pool aqui, vamos juntos, comprar juntos, para a gente poder ter um rendimento aqui. Como é que é isso? Então, Que, por exemplo, tem 4, 5 imóveis. quando a gente olha, né, a gente está falando de renda, né? Então, se eu tenho um aluguel, nós três alugamos um imóvel, nós vamos dividir essa renda pelos três. Se eu faço a somatória e ela não chega ao determinado de 240 mil anual, eu não vou estar enquadrado, porque é cumulativo os Mas é requisitos. pelo que o CPF retém Porque aí e é pela não pelo que o imóvel representa, representa. exatamente. Ah, tá. Isso tudo, ele é feito através do quê? Da sua informação prestada ao fisco. Então, se você, eu tenho um Cada imóvel um com responde pelo seu Chiarone, quinhão, né? exatamente. Eu tenho imóvel com Chiarone, mas eu faço a declaração tudo no meu nome. Eu estou fazendo a declaração, eu estou assumindo essa responsabilidade como se fosse só meu. Eu estou fazendo errado a declaração. Então eu tenho, o fisco ele vai se ater o que o imóvel representa e a declaração que você está fazendo, ele vai juntar as informações. Sim, Então é importante, por exemplo, temos um imóvel aqui, cada um tem responsabilidade sobre o seu quinhão. Isso para certo. qualquer instância ou responsabilidade civil, criminal, fiscal. Se eu, a partir do momento, assumo responsabilidade única, eu vou ter que, então, responder unicamente. Agora, Claro. se eu faço a declaração separada, Separada, cada um com isso seu daí, cada tá. um, E aí então não muda. não, Então não mudou nada para essas não. pessoas. Para Então, essas pessoas, gente, não tem. dica, o que que você diz de dica para Bom, o que eu posso deixar de dica? Primeiro, verifique o seu enquadramento. Não enquadrou? Fique tranquilo, continue fazendo o recolhimento conforme a lei anterior. Enquadrou? Procure assistência para fazer o enquadramento corretamente, porque depois de junho, que passa a fase de testes, em 2027 já tem o imposto aí estabelecido para vocês plenamente. ouviu? Então agora trata de procurar o arroba da doutora, já entendeu, né? Procura o arroba da doutora, a gente vai colocar aqui embaixo e já começa a mandar as perguntas para ela, né, doutora? Pode A ser? C2 Mais tem um serviço de assessoria, pode nos procurar. Olha lá. Chiarone, dá as dicas para as pessoas que têm imóvel, que quer ter um rendimento, que quer poder colocar para... que dicas que você dá para a pessoa poder ir para o lugar certo? É que nem a Carolina falou, né? Localização é muito importante, a proximidade de eventos, shows, lugares próximos que as pessoas buscam e procuram. O short stay hoje, que é a permanência curta, né? E do que os Airbnb, hoje está tendo uma procura grande, tá? Pelo rendimento, tá? Uma coisa interessante hoje. Antigamente as pessoas queriam investir, porque o imóvel sempre vai ser moeda forte, tá? Então é algo que vai estar sempre valorizando, a mais do que a inflação do ano, com certeza, está sempre atualizando, segurança. Só que assim, hoje o rendimento que a pessoa deixa, né, aplicado
seus recursos, seus investimentos, suas poupanças, enfim, né? E hoje, o que eu falo, tem muita coisa boa, tá? Ainda mais na região que nós atuamos, Zona Oeste de São Paulo, região super valorizada, super procurada, próximo de tudo. 3, 4 shoppings no raio de 5 quilômetros, tá? Metrô, agora, logo em breve, vai estar praticamente quase que na rua da imobiliária, na Avenida Sumaré, com a Pia Casa vai ter um novo agora, em breve, talvez em 2027, né? Próximo de metrô, próximo de lugares de eventos, shows, tal, é muito procurado e o rendimento é muito legal. Tem muita gente sendo beneficiada aí com investimento de imóveis, estúdios pequenos para tanto até mesmo para aluguel comum, né? Que existe o residencial e o NR não residencial, que é para short stay, tá? E a pessoa saber identificar, logicamente, a localização, que é muito interessante, muito importante, tá? E o que pode trazer de benefício para a pessoa que vai estar alugando esse imóvel, né? Então, é interessante, é legal, e é sempre bom ter assessoria, né, de uma imobiliária ou de corretores, né, que são especialistas na região, na área, para poder estar direcionando e tentando fazer um bom negócio, né? Maravilha. Muito obrigada. Aprendi Obrigado. muito. Eu agradeço a presença de vocês, por vocês acompanharem a gente. E já sabe, manda para eles, o arroba deles está aqui embaixo. Manda as perguntas, aproveita C2 Mais está aqui e vai responder para vocês. O Conexão VRT fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado, Drica. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até logo.